Aleluia. Muito boa noite, igreja amada, paz do Senhor, amém? Muito bem, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Abra, por favor, a sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 27. Atos 27, versículo 27. Aleluia. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro do mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo acharam 20 braças, ou seja, 40 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, ou seja, 30 metros. E receosos que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras. Diz comigo, 4 âncoras. Mais forte, 4 âncoras. E oravam para que se rompesse o dia. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai querido, no nome de Jesus, apresento ao Senhor nesse momento a minha vida e peço ao Senhor que eu seja esse instrumento do Senhor para transmitir a Tua palavra, que não seja eu a falar, mas que seja o Espírito Santo do Senhor. Deus, que o Senhor possa, Senhor, nos tocar nessa noite, abrir o nosso entendimento para ouvir a Tua voz. Senhor, que nós sejamos sensíveis à voz do Senhor. Fala com a Tua igreja, eu creio que o Senhor tem uma palavra para a igreja nessa noite, por isso eu peço que o Senhor venha falar em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, esse texto aqui que nós acabamos de ler é exatamente aquele momento em que Paulo, o apóstolo Paulo, estava sendo levado como prisioneiro para Roma, para se apresentar diante do César, né, do imperador. Mas ali já era a 14ª noite que eles estavam em alto mar, né? Dentro daquele navio tinha 276 pessoas, e já na 14ª noite, ali pela meia-noite, a Bíblia fala que era meia-noite, eles estavam desesperados porque começou uma grande tempestade, e essa tempestade tinha o nome de Euroaquilão. Era um vento que, traduzindo isso aqui, é vento de grandes ondas, vento de fortes ondas, que estava vindo sobre aquele navio em que Paulo estava ali como prisioneiro. E eles estavam desesperados, não sabiam o que faziam, já tinham jogado tudo fora, e de repente eles chegam para Paulo, e Paulo fala assim: olha, não se preocupem, fiquem tranquilos, porque essa noite um anjo do Senhor apareceu a mim, e ele disse para mim que ninguém vai se perder, a única coisa que vai se perder aqui é o navio, mas ninguém vai se perder, fiquem tranquilos. Agora, nós precisamos nos reanimar, porque tinha 14 dias que aquele povo não comia. Então ele falou: vamos comer, vamos nos alimentar, porque nós precisamos ficar fortes, porque vamos precisar nadar. Então, aí o texto diz que os marinheiros, né, pegaram um prumo e jogaram dentro do mar, e eles encontraram a profundeza de 40 metros. Aí era muito fundo ainda. Eles voltaram, andaram mais um pouco, deixou o navio solto mais um pouco, e jogaram novamente o prumo e alcançaram 30 metros. E ali, nesse momento, eles jogaram 4 âncoras. Repete de novo comigo: 4 âncoras. Eles jogaram 4 âncoras. E esse é o nome do meu tema: as 4 âncoras do cristão. Então eles pegaram essas 4 âncoras e jogaram. E, irmãos, e quando a âncora ela é jogada dentro do mar, ela sai procurando algo para ela se firmar, para ela se agarrar. Então, na profundeza ali do mar, ela saiu, as âncoras
saíram ali procurando alguma coisa para se agarrar, e de repente elas encontram as rochas, e elas se prendem, e o navio é salvo. Aquele povo fica ali, o navio é seguro ali naquele lugar. Então, queridos, a âncora é um dispositivo de ferro ou de aço usado para prender embarcações. Agora, usada simbolicamente, a palavra âncora designa tudo aquilo que sustenta a nossa alma em tempos de tempestades. Diz comigo, tempestades. Essa palavra vai ser muito forte aqui na nossa palavra. Essa palavra tempestade, sabe? Em tempo de crises, em tempo de muitas lutas. Então essas âncoras, elas vão nos sustentar. E eu quero mostrar para vocês 4 âncoras que diante dessas tempestades, diante desse euroaquilão que vem sobre as nossas vidas, eu quero mostrar essas 4 âncoras que vai fazer a diferença na nossa vida. Tremendo isso, irmãos. Vai fazer. Quando eu preparava essa mensagem, quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, nós precisamos disso. Todo cristão precisa ter essa consciência de que nós precisamos dessas 4 âncoras, para que no momento da tempestade, no meu casamento, na minha vida financeira, na minha saúde, eu estou ancorado nessas 4 âncoras. Está entendendo? Então, queridos, eu quero mostrar para vocês essas 4 âncoras, né, que sustentou aquele navio. E essas 4 âncoras que eu vou mostrar para vocês, vai nos sustentar nos momentos de crise, nos momentos de tempestades nas nossas vidas. Então, e outra coisa, quando eles lançaram ali as âncoras que o navio parou, isso foi algo tremendo, porque fizeram com que Paulo voltasse para o propósito dele. Qual era o propósito? Eles iam morrer. E qual era o propósito de Paulo? Chegar diante do imperador César, né? Então, quando a âncora prendeu o navio ali, e que eles nadaram, e outra coisa, outro propósito, eles foram levados eles nadaram até a ilha de Malta. Naquele momento ali, eles caíram dentro de uma ilha, onde Paulo pregou o evangelho ali, e eles foram todos salvos ali. Olha o propósito de Deus. Eles iam morrer no meio de uma tempestade. Tem muito cristão morrendo no meio da tempestade, porque não lança a sua âncora. Está entendendo? Então, queridos, eu quero mostrar para vocês isso aqui. Quero mostrar para vocês que a importância dessas 4 âncoras. E a nossa primeira âncora do cristão é a oração. Nós precisamos lançar essa âncora da oração. No versículo 29, diz assim, olha, lançaram da popa 4 âncoras, e eles faziam o quê? Oravam. Não adianta eu só lançar a âncora e ficar quieto, eu saber que eu tenho que lançar a âncora, mas eu ficar quieto. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que orar, eu tenho que clamar na hora da tempestade. Está entendendo? Então, eles lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Essa foi a grande diferença na vida daqueles homens lá, a oração. A oração fez a grande diferença. Então, como a âncora funciona de uma forma oculta nas águas, já pensou? Pensa comigo, eles lançam a âncora numa profundeza grande, e essa âncora sai procurando alguma coisa, sai, sabe, procurando alguma coisa ali, até ela encontrar alguma coisa e se agarrar naquilo ali, que é a rocha. E quando nós lançamos a nossa âncora, ela sai assim no invisível, procurando alguma coisa para que ela se agarre, e ela vai procurando até que ela se encontre a rocha, que é Jesus Cristo. Amém? Tem alguém entendendo?
Então, queridos, isso é muito interessante. A oração é a primeira âncora que você deve lançar diante das tempestades da sua vida, sabe? Sabe por quê? Lá em Apocalipse 8:4 diz que as nossas orações, preste atenção a importância, o valor que Deus dá nas nossas orações. Apocalipse 8:4 diz que as nossas orações são levadas diante do altar de Deus em taças de ouro derramadas no altar de Deus. E é como um aroma suave. Quando nós oramos, a nossa oração, ela chega diante do Senhor, é como um aroma suave às narinas do Senhor. Está entendendo? Então, é muito importante nós orarmos, irmãos. Essas orações, é assim, ó. As nossas orações é assim, é como um aroma suave. Quando vem nas nossas narinas aquele perfume gostoso, então quando nós oramos, a nossa oração sobe tão cheiroso na presença do Senhor, que Ele fala: ai, que perfume gostoso é a oração do meu povo. Amém? Então é tão importante que a gente ore, é tão importante que a gente tenha uma vida de oração, e assim então as nossas orações para Deus, nenhuma oração fica sem resposta, creia nisso, porque elas são lançadas. A Bíblia diz em Apocalipse que o anjo vem com taça de ouro e pega as nossas orações e enche aquela taça e joga na presença do Senhor, no altar do Senhor, e o Senhor está ali para atendê-las. De repente ela não vai vir na mesma hora, a sua resposta. De repente a sua resposta vai demorar um pouco, porque tem algo na sua vida talvez que Deus precisa tratar, e Ele vai tratar primeiro para depois Ele te responder. Está entendendo? Então, não se esmoreça, não perca a esperança, não fique desanimado se começar a demorar, porque nós precisamos, a Bíblia diz assim: orai sem cessar. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar, sabe? Então nós precisamos orar e não desanimar, não esmorecer em momento algum, em momento algum. O nosso Deus é a nossa âncora, e nós precisamos nos apoiar nesse Deus que está pronto para nos atender, doido para nos responder, está entendendo? Então o próprio Deus se oferece como âncora do aflito. Ele diz lá no Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. É Ele que está dizendo. Está difícil para você, está uma tempestade aí na sua vida, está uma tempestade na sua saúde, está uma tempestade nas suas finanças, me invoca, e eu te ouvirei, eu te atenderei. Eu estou doido para te atender, mas você não me busca. Amém? Amém ou não amém? Então, mas pastor, eu pequei, e agora, pastor? Deus não vai responder a minha oração. Eu pequei, eu pisei na bola com Deus. Irmãos, todos nós pecamos. A Bíblia diz que nós só vamos ser perfeitos quando nós chegarmos lá no céu. Mas, claro, o pecado tem que ser um acidente na nossa vida. Eu vou te mostrar que tem jeito. Você pecou, você pisou na bola com Deus, eu vou te mostrar que tem jeito. Lembra do Jonas? Quem lembra aqui da história do Jonas? Olha, esse povo aqui lê a Bíblia, todo mundo lê a Bíblia, né? Então o Jonas, Deus chegou para o Jonas e disse assim: Jonas, eu quero que você vá para Nínive e pregue o evangelho em Nínive. Sabe o que o Jonas fez? Ele foi simplesmente, pegou um navio e foi para Tarsis. Aí Deus manda uma tempestade naquele navio que ele estava, e o povo estava desesperado, fazendo a mesma coisa do outro navio, jogando tudo fora. Mas aí o Jonas, onde o Jonas estava? Lá no porão do navio, dormindo tranquilamente. E aí o capitão chega lá, fala para ele: cara, ora para o seu Deus, para ver se ele faz alguma coisa, porque nós vamos morrer.
Aí o Jonas falou, não, fica tranquilo, o problema aí sou eu. Eu é que pisei na bola com Deus, esse vento todinho, essa tempestade todinha que está vindo sobre esse navio, é por minha causa. Aí a Bíblia diz que eles lançaram sorte, caiu sobre Jonas, e eles pegaram Jonas, jogaram dentro do mar. Irmãos, eu estava pensando, eu e a minha esposa, nós estávamos conversando, devia ter ali uns 200 metros de profundidade, era em alto mar. E o Jonas foi jogado dentro do mar, no fundo do mar. E ele foi lá, a Bíblia diz que ele foi para o fundo do mar. Aí Deus dá um comando para um peixe enorme, fala para ele, vai lá e engole ele. E o peixe vai lá e engole ele. E a Bíblia diz que ele ficou todo enrolado lá dentro o pescoço enrolado lá dentro do peixe. Mas aí, queridos, lá no fundo do mar, pensa bem, lá no fundo do mar, onde não tinha mais recurso, ele estava vivendo uma tempestade dentro do peixe. Mas naquele momento, no fundo do mar, o Jonas faz uma oração. E essa oração fez a diferença na vida do Jonas. Mudou a história do Jonas. Eu quero te dizer que a sua oração pode mudar a sua história. A sua oração pode acalmar as tempestades que têm vindo sobre a sua vida. A sua oração pode mudar todas as coisas que estão erradas da sua vida. Nós só precisamos orar. O grande problema é que nós não oramos como se deve orar. Pastor, mas eu não sei orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós só precisamos abrir a boca e o resto é com Ele. Amém, queridos? Aí o Jonas faz uma oração tremenda. Jonas 2, versículo 2, 7, 9 e 10. Olha aqui, ele orou assim: em desespero gritei ao Senhor, pedindo ajuda, e Ele me respondeu. Olha aí, e Ele me respondeu. Quando eu já estava às portas da morte, clamei por socorro, e o Senhor ouviu o meu clamor. Quando eu já tinha perdido toda a esperança, lembrei-me mais uma vez do Senhor, e a minha oração mais sincera subiu até o seu santo templo. Versículo 9: mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei ao Senhor. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Versículo 10 é a resposta do Senhor. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Tem jeito ou não tem? Claro que tem. Nós só precisamos, pequei, confessa, arrepende e deixa. E aí você ora, e o Senhor vai fazer tudo por você. Ele nos ama, irmãos. Deus é louco por nós. Eu estou lendo um livro que chama O Louco Amor. Amor de Deus por nós. A loucura o amor de Deus por nós. Que coisa tremenda é esse Deus, sabe? Porque Deus realmente, as coisas de Deus é loucura para o homem, né? E é assim que Deus nos trata, está entendendo? Tem muita gente se afundando porque não oram. Tem muita gente passando por tantas tribulações, por tantas tempestades, e estão se afundando no mar fundo porque não oram. Não tem forças para orar, perderam o ânimo, perderam as forças. Abra a boca, clame ao Senhor. Clame a Ele. Ele disse, clame a mim e eu te responderei, anunciei coisas ocultas que jamais penetrou em coração humano. O Salmo 18, 6, o Davi diz, na minha angústia, quando ele estava na angústia, ele passando por uma tempestade, ele diz, eu invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o seu clamor lhe penetrou os ouvidos. Amém? Então, queridos, só precisamos orar. Olha, certa vez eu vinha pregar aqui, eu ia pregar aqui, e eu tinha a palavra, mas a palavra ela estava ainda humana, e eu queria uma palavra sobrenatural, eu queria uma palavra de Deus para me pregar. E eu não estava em paz, eu estava angustiado, estava como Davi, angustiado, eu não sabia o que fazia, porque a palavra não tinha entrado no meu coração. E aí eu orei ao Senhor.
Eu falei: Senhor, eu não quero pregar uma palavra minha, eu quero pregar uma palavra do Senhor. Por favor, fale comigo. Por favor, fale comigo. Irmãos, na mesma hora, o Espírito Santo me deu um texto da palavra, um versículo. No Salmo 32:8, ele diz: eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Amém? Eu o aconselharei e cuidarei de vocês. Foi isso que Deus falou para mim naquele momento. Eu chorei muito na presença do Senhor e agradeci o Senhor e comecei a trabalhar a palavra, e o Espírito Santo foi clareando tudo, foi trazendo tudo, e foi maravilhoso. Eu preguei essa palavra aqui e foi maravilhoso. Amém, queridos? Então, nós só precisamos orar, nós só precisamos pedir socorro, Senhor. Eu estou aqui angustiado. Vem sobre minha vida, lance a sua âncora para o Senhor, para ela encontrar a rocha que é Cristo. Amém? As tempestades estão vindo sobre a sua vida porque vocês não estão orando. Talvez você está passando por alguma tempestade, talvez é porque a sua âncora não foi lançada ainda, ou se foi lançada de uma maneira errada e ela não alcançou ainda a rocha. Amém? Amém ou não amém? Muito bem. Primeira âncora qual que é? A oração. A oração. Segunda âncora, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Atos 27:23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus por sua graça te deu todos quanto navegam. Amém? Então, o Paulo, ele tinha uma palavra de Deus. Quando a coisa ficou feia lá naquele barco, ele falou: não, eu tenho uma palavra. O anjo do Senhor veio e apareceu para mim e disse para mim: ninguém vai morrer. Está entendendo? Então, nós precisamos dessa palavra, essa âncora chamada palavra de Deus. Ela vai nos dar a direção para onde nós vamos, levar o nosso navio. Ela vai nos dar a direção para nos tirar da tempestade. Amém? Então, a âncora sempre precisa de algo para se apoiar e segurar o navio. E aqui, nesse aspecto, mais apropriado para a âncora é a palavra de Deus. Nós precisamos nos apoiar nessa palavra de Deus. O Salmo 119:11 diz assim: guardei no teu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Amém? Guardei a tua palavra. Agora, deixa eu falar uma coisa. Por que o Jonas afundou, foi lá para o fundo do mar? E por que o Paulo não afundou? Sabe por quê? O Paulo orou ao Senhor. Agora, o Jonas orou? Quando Deus mandou ele, quando ele foi jogado no fundo do mar, antes ele orou? Ele orou depois que a tempestade veio, depois que a coisa ficou preta, e ele lembrou do Senhor. E Deus ainda atendeu. Mas o Paulo orou antes. Quando eles lançaram a âncora, a Bíblia diz que eles oravam ao Senhor. Então essa é a grande diferença, sabe? Nós precisamos orar antes de qualquer coisa. Vai sair de casa, irmãos, ora, não sai. Senhor, me dá uma direção para esse dia. Está entendendo? Então, o Pedro, por exemplo, ele tinha uma palavra. Quando o Jesus disse para ele: vem, Pedro, ele foi, porque ele tinha uma palavra, e ele andou sobre as águas, porque ele tinha uma palavra. Nós precisamos dessa palavra, né? Então, o Salmo 119, versículo 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A lâmpada, ela clareia o seu caminho para você andar, para você não tropeçar em nada. É assim que é a palavra de Deus por nós. Amém? Romanos 10:17 diz: assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Palavra de Cristo. Queridos, todos nós precisamos dessa âncora chamada palavra de Deus, para nos apoiarmos. Senão nós vamos afundar mesmo, não tem jeito. Amém? Porque a palavra de Deus é a âncora que oferece credibilidade aos seus leitores, aos seus ouvintes.
É a única palavra que dá crédito, que tem crédito, é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não é homem que precisa mentir. Deus não mente, o que está escrito lá Ele vai cumprir. Amém? O salmista disse: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A palavra de Deus é segurança, segurança para nós. Amém? E o apóstolo Paulo, ele diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos primeiro colocar o capacete, da salvação, depois colocar o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para nós vencermos as tempestades que vêm. Que tempestade você está enfrentando? Que tempestade está vindo sobre a sua vida? Talvez seja sobre o seu casamento, talvez seja sobre as suas finanças, talvez seja sobre a sua saúde. Lance a sua âncora da palavra de Deus, porque ela vai te instruir para onde você deve ir. Amém? Amém ou não amém? Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. É assim a palavra de Deus, ela vai penetrando dentro de nós, e vai separando juntas e medulas, e ela vai nos mostrando o caminho que nós devemos andar, ela vai nos dando clareza de como nós devemos fazer. Amém, queridos? Amém ou não amém? Então, primeira âncora, qual que é? A oração. A segunda âncora, a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. E a terceira âncora é a esperança. A esperança. Paulo, versículo 24 diz assim: não temas, Paulo, é preciso que compareças diante de César. Então Paulo, a esperança dele era essa, que ele sabia, porque Deus tinha prometido que ele iria comparecer diante do imperador César. Então a esperança dele era essa: eu vou chegar lá, porque Deus prometeu. Amém? Hebreus 6,18 diz assim: olha, para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Duas coisas imutáveis que tem aqui para nós. É as 2 promessas, a promessa de Abraão, que Deus fez para Abraão, e ele jurou sobre a promessa. Então, nós temos a promessa de Deus sobre a nossa vida, e Deus jurou sobre essa promessa. Então, irmãos, ela vai vir. Se você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, ela vai acontecer. Ela vai acontecer, porque tem um juramento de Deus sobre isso aí. Amém? Jeremias. Olha, esses dias, quarta-feira foi o meu aniversário, e eu levanto muito cedinho, 4 horas da manhã, eu vou ler a minha Bíblia e tal. Eu estava ali lendo a minha Bíblia, li todos os capítulos que eu queria ler, e eu calcei meu tênis e fui fazer uma caminhada. 5 horas, 5h20 mais ou menos, eu fui fazer uma caminhada. Lá perto de casa tem uma pista, e ali eu estava caminhando e orando. É ali que eu oro, é ali que eu oro pelo meu povo todinho, o povo de Luzimangos, o povo da Área Vermelha, sabe? E eu estava orando ali, e de repente eu falei para o Senhor assim, sabe assim, bem na intimidade com o Senhor, eu estava muito na presença do Senhor ali. Eu disse para Ele assim: Senhor, faz muito tempo que eu não ouço a sua voz, e hoje é meu aniversário, eu queria ouvir a voz do Senhor, fala comigo. Aí eu continuei ali e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu peguei essa palavra e fui terminar ela. Irmãos, Deus falou comigo tão poderosamente. Foi algo tão poderoso que, quando eu abri a Bíblia, Ele disse assim para mim: filho,
eu te amei antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Filho, e eu te enviei como profeta para todos os lugares. Você é meu, sabe, Deus foi falando comigo e eu comecei a chorar ali na presença do Senhor. Foi algo assim sobrenatural. Deus entrou naquele quarto e me deu esse presente de aniversário. Foi lindo, sabe? Então Deus me deu uma palavra. É essa palavra que nós precisamos, é essa palavra que nos motiva a buscar esse Deus mais e mais e mais. Quando Deus falou isso comigo, eu queria ficar mais e mais na presença dEle, buscando mais e mais esse Deus. Amém, queridos? Nós precisamos disso, a Bíblia diz que Deus revela os seus segredos para aqueles que, a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Está entendendo? Nós precisamos sentar no colo quem já sentou no colo do Senhor aqui? Tem alguém? Olha, tem muita gente aqui, ó. É a coisa mais gostosa é você sentar no colo do Senhor. É a coisa mais gostosa é você ter intimidade com o Senhor, sabe, de sentar no colo do Senhor. Isso é muito tremendo, muito gostoso. Amém, irmãos? Então, eu estou lendo um livro que diz, o título dele é Louco Amor. Pensa que loucura, louco amor de Deus. Sabe? E o autor lá diz assim, ele chama Francis Chan, mais ou menos isso. Se a misericórdia de Deus não existisse, não haveria esperança para nós. Olha que coisa tremenda isso aqui. Se a misericórdia de Deus não existisse, não haveria esperança para nós. Mas graças a Deus que existe, que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E por isso nós não somos consumidos. Amém, queridos? Aleluia. O navio precisa de âncora para segurar nas tempestades, né? E aqui nesse símbolo, nesse aspecto aqui, o símbolo mais apropriado é a esperança. Geralmente a âncora se apoia em algo firme que está além das nossas vistas. Ah, queridos, sabe, a esperança é a âncora da alma que na hora da tempestade ela se apoia nas promessas de Deus. Ela se apoia em que Deus prometeu para nós, e ali ela agarra ali naquilo ali, e pronto, não tem nada que tira de nós. Onde é que está firmada a tua esperança? É em Cristo Jesus? Ou é no seu dinheiro? Amém, queridos? Nós precisamos ficar firmes naquele que prometeu. Números 23:19 diz assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E a promessa de Deus nos dá a esperança de que quando chegar a hora, Ele vai responder, Ele vai nos dar o que nós pedimos. Então nós não podemos perder essa esperança, sabe? O Jeremias, quando ele estava no momento mais difícil da vida dele, porque o Jeremias foi um profeta muito jovem, talvez de 14 a 18, 20 anos, e Deus mandava ele falar cada palavra tremenda ali para aquele povo, e o povo não dava moral para ele, e ele ficava angustiado. Mas um dia ele falou: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe, queridos, quando a minha fé começa a vacilar, começa a querer balançar, eu volto, sabe, eu trago da minha memória o meu passado. 45 anos atrás eu volto, e Deus me mostra, quando eu conheci essa gata aqui, ó, essa mulher maravilhosa aqui, uma mulher de fé, uma mulher crente, sabe, e Deus me mostra essa mulher, sabe o que Deus faz, sabe o que Deus fez com a gente? Ele pegou um cara bruto, sabe, bruto, ignorante, playboyzinho, playboy barato, já viu pobre, playboy pobre, barato, né, era assim, sabe aqueles playboyzinhos naquele tempo, usava a camisa curtinha, a barriga de fora, era assim, irmãos, calça boca de sino, roxa, rosa, sabe, sapato de salto, aquele saltão grosso, dessa altura assim, ó,
E eu cheguei no Maranhão, Deus pega um goiano, sabe? Leva lá para o Maranhão, encontro uma pernambucana lá no Maranhão, mas uma mulher de Deus, séria, honesta, está entendendo? E Deus pega e fala para ela: você vai cuidar dele, eu vou te usar para transformar ele. Foi isso que Deus fez. Aí eu começo a lembrar disso aí, a minha fé vai aumentando, porque eu estou vendo Deus mudando a minha história. Ela sofreu 22 anos na minha mão, porque eu não prestava, irmãos. Ela era crente, eu não era. Eu era mundano, eu era prostituta, eu era tudo. E ela não era. 22 anos ela sofreu. Ela me chamava para ir para a igreja, eu não era nada. Aí eu falava: vou para a missa, porque eu não queria ir com ela, entendeu? Aí às vezes até eu ia na missa para não deixar ela sem graça. Mas aí um dia eu me converti, por causa de uma mulher sábia, que nunca me pressionou para aceitar Jesus. Ela orou 22 anos para que eu entregasse a minha vida para Jesus. E aí ela orou e eu me converti. E Deus mudou a minha história. Amém? E é isso que Deus quer fazer com... Essa é a esperança que nós temos, de Deus mudar a nossa história, de Deus mudar a nossa vida, sabe? E Deus mudou a minha história. Eu sempre digo que eu fui como uma pedra que Deus achou lá no garimpo, aquela pedra suja, grossa, e Deus foi lá e pegou aquela pedra grossa e levou e trouxe para ir lapidando até ela ficar limpa. Mas eu não estou limpo ainda. Ele está lapidando, ele está mexendo com ela, está tratando essa pedra até ela vai ficar limpa quando eu chegar lá na glória. Amém? Amém, queridos? É assim com Deus, eu acho lindo esse Deus maravilhoso. Amém? Paulo diz assim, olha, ele introduz a primeira carta ao filho dele, Timóteo. Ele diz assim: pelo mandato de Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Ele está falando para Paulo, a nossa esperança é Jesus, amém, queridos? Amém ou não amém? Aleluia. Muito bem. Então, qual que é a primeira? A oração. A nossa oração tem um poder, nós precisamos lançar essa âncora. Segunda, palavra de Deus, ela é lâmpada que ilumina o nosso caminho. Terceiro, a esperança. Não perca a esperança, nós precisamos. E quarto, para fazer de conta que está terminando, a nossa fé. A nossa fé. Há uma diferença entre a fé e a esperança, apesar que as duas precisam andar juntas, está entendendo? A fé e a esperança precisam andar juntas, mas há uma diferença, eu vou mostrar para você daqui a pouco. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Olha aí, eu espero algo que eu não estou vendo, está entendendo? Então, fé versus esperança. Por exemplo, um trabalhador, Willy ganha 20 mil, diz amém, Willy. Diz amém, Willy. O pastor está ouvindo, rapaz. Amém, glória a Deus. Então, o Willy ganha um salário, 10 mil reais, né? Eu creio que ele ganha mais ou menos isso aí, ou mais um pouquinho. O Willy ganha um salário, né? Ele sabe que no final do mês ele vai receber o salário dele, não é verdade? Porque ele está trabalhando para isso. Isso é esperança. Isso é esperança, não é fé. Porque ele está trabalhando para isso. Então, ele tem esperança que quando chegar no fim do mês, o pastor Jacques vai fazer o pagamento para ele. Está entendendo? Agora, a esperança é diferente. A fé é diferente. O Willy me dá um cheque. O Willy me dá um cheque de 10 mil reais. Aí, o que acontece? Eu sei que eu tenho esse cheque. E eu acredito no Willy, que eu vou receber esse cheque. Não é isso? Que eu vou
a hora que chegar lá no banco, ele vai ter fundo. Isso é fé, não é? É fé ou é esperança? É esperança. Isso é esperança, não é? Então, tem essas diferenças entre fé e esperança, queridos. Nós precisamos nos apoiarmos nessa fé. Por exemplo, o Abraão, Deus chegou para ele e falou, ele tinha exatamente 100 anos. 100 anos. E Deus chegou para ele e falou, Abraão, eu vou te dar um filho. E ele vai ser gerado por você. Irmãos, pensa. O Abraão tinha 100 anos, a Sara tinha 90 anos. Eles não davam conta de mais nada. Não dava conta de mais nada. Mas a Bíblia diz que ele creu na esperança. Ele creu, né? Ele teve fé, ele acreditou naquilo, né? Ele acreditou que Deus ia cumprir aquela promessa. E ele deu conta de fazer o filho. Está entendendo? Isso é fé. Isso é acreditar no que Deus prometeu. Amém, querido? De acordo com alguns entendidos no assunto, apenas 500 gramas, preste atenção, 500 gramas de âncora sustenta 5 toneladas de um navio. É assim que tem que ser a nossa fé. A Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos para esse monte, sai daqui, vai para lá, e ele vai. É assim que nós precisamos ter fé. Lá em Mateus 17, 20, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Amém, queridos? A Bíblia diz que Deus nos deu uma medida de fé a cada um de nós recebemos uma medida de fé. Nós só precisamos exercitar essa fé. A fé é uma musculatura que ela precisa ser exercitada todos os dias, amém? Uma grama de fé é mais precioso do que 1 quilo de ouro. 1 quilo de ouro, já pensou? O apóstolo Paulo afirma que a nossa fé é muito mais preciosa do que ouro puro, amém? E para encerrar, 1 Coríntios 13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, esses 3 porém, o maior deste é o amor, amém? Muito bem, queridos, então eu quero convidar alguém aqui na frente, para vir dar um testemunho aqui, que está passando que passou por um momento de tempestades na vida dele. Vem cá, Renato e a Cida. Ele vai dar um pequeno testemunho. Eu falei para ele dar esse testemunho dele no Tadel, porque ele tem mais tempo. Aleluia. Deixa ele aqui embaixo mesmo, não tem problema não. Eu falei para ele que ele tem 5 minutos. Boa noite, irmãos. Vocês não reparam a minha voz, mas eu operei 4 vezes, fiz 4 cirurgias e tirou uma prega vocal, e o médico falou que nunca mais eu ia falar. Então, para contar o meu testemunho, eu precisava pelo menos 1 hora, mas o tio Jacques só me deu 5. Então, depois dessa operação, me apareceu uma tal de leucemia mieloide aguda, sabe? Que eu não conseguia nem andar mais. Isso foi de um dia para o outro. E caí nesse hospital aqui, o Hospital Oswaldo Cruz, que não tinha condições de cuidar de mim. E o médico falou, olha, é melhor vocês ir embora daqui, porque aqui não tem tratamento para vocês. E eu saí de cadeira de roda, entrei no avião de cadeira de roda, saí do avião e entrei no outro hospital em São Paulo de cadeira de roda. E lá eu fiquei 1 ano e 1 mês internado. Nesse 1 ano e 1 mês, foram 300 horas de quimioterapia e radioterapia. E eu sentia às vezes que não ia aguentar. E a Cida me dava força para continuar. E eu agradeço a oração da igreja, que eu sei que estava todo mundo orando. Então muitas vezes eu sentia
que Deus estava me segurando nos braços. Falou, não chegou a tua vez. Então, é muito fácil a pessoa desistir no meio do caminho, sabe? Então, vem psicólogo, vem os médicos, vem saber o que você tem na tua cabeça, para ver se você consegue aguentar ou não. Teve gente lá com 39 anos com a mesma doença, que morreu. Não aguentou, não conseguia comer, enche a boca de ferida e morre. Eu, graças a Deus, estou firme e forte. Conseguiram me inscrever no banco de medula. Em 20 dias arrumaram uma medula 100% compatível. E eu fiquei 48 horas sem medula. Aí passou o tempo, eles colocaram a outra. Em 15 dias ela pegou, fizeram festa para mim lá no hospital com bolo, bola de bexiga e tudo mais. Outra coisa, depois do transplante que é pior, o médico falou, você nasceu de novo, voltou a ser criança, tem que tomar todas as vacinas de novo. Vacina de tudo quanto é vacina que criancinha, nenenzinho não toma, eu tenho que tomar todas. Até hoje eu estou correndo atrás de vacina, sabe? Então, aí me deram alta. Passou uns 60 dias, me deram alta. Fiquei em casa 3 dias. Ele falou, se tiver febre, volta para o pronto-socorro. A febre voltava, eu ia para o hospital de novo, ficava mais 60 dias internado. Daqui a pouco me dava alta de novo, 2, 3 dias febre outra vez, e ficava internado. Nessa brincadeira aí foi 1 ano e 1 mês internado. Hoje, ele já me mandou, eu falei, ô mestre, eu preciso ir para casa. Ele falou, boa viagem. Aí eu estou aí. É isso aí. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar. Segundo lugar, a igreja que passou o tempo todo orando, eu sei que está orando até hoje. E em terceiro lugar, a minha esposa, que não abandonou por nem 1 minuto. Meus irmãos, eu só tenho mesmo a agradecer ao nosso Deus, né? Porque o Renato, eu sei que foi um milagre de Deus. Um tempo antes, uns 6 meses antes do Renato adoecer, Deus falou no meu coração, vou mexer com as estruturas dele. Por que o Senhor falou que ia mexer com as estruturas dele? Porque muitas vezes, irmão, a gente começa a se distanciar da presença de Deus. E o Renato, ele liderava 3 células. E foi um tempo muito importante, nós trabalhávamos para o Senhor. E aí o Renato foi se esfriando. E eu falei, Renato, vamos voltar para o Senhor, vamos voltar a trabalhar com Jesus. E um certo dia Deus falou comigo, é como se eu estivesse ouvindo a voz de Deus. E após alguns meses, eu com receio de contar para ele, eu terminei contando para ele que Deus tinha falado que ia mexer com as estruturas dele. Irmãos, lá no hospital, quando eu estava no hospital, em desespero, chorando, pedindo ao Senhor para não levar ele, o Senhor disse, ele não vai, você vai dar testemunho na igreja para aqueles que estão afastando, aqueles que estão esfriando na presença de Deus, aqueles que têm o chamado do Senhor, você vai dar esse testemunho. Irmãos, eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui porque Deus falou comigo. Então, assim, nós estamos aqui porque Deus tem propósito em nossas vidas. E eu falei para o Renato, está na hora de nós voltarmos e dar o testemunho do que Deus fez na nossa vida e o tempo que Deus tem segurado nós através das orações. Eu nunca desisti. O Renato adoeceu, foi dia 13 de que, Renato? 13 de abril de 2018. Foi muito tempo em hospital. Foi idas e vindas, e UTI. Eu nunca desisti, porque Deus tinha uma palavra no meu coração. Então, por isso, eu quero mesmo falar para vocês. Aqueles que têm o chamado do Senhor, e não vai, o Senhor chama e o Senhor cobra. E o Senhor fala no coração. E eu sei que Deus falou conosco. E Ele sabe disso. E eu só tenho a agradecer aos nossos irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar de pé, por favor.
Ah, irmãos, a gente acompanhou essa tempestade na vida desse casal. Realmente foi uma grande tempestade na vida deles, mas Deus é fiel. Muito bem, queridos.